Há dois tipos de terremotos acontecendo no mundo. Aquele nos prédios físicos, tangíveis, e aqueles que estão acontecendo dentro da consciência humana, dentro do caráter de cada indivíduo. Você sabia disto? Você sabia que o pior terremoto está acontecendo dentro de cada indivíduo? As paredes dos nossos caráteres morais estão sendo dilacerados, estão sendo pulverizadas. A gente percebe isso, né? A gente sente. Mas o que nós podemos fazer? Mas antes, eu quero falar primeiro do terremoto físico, do terremoto tangível que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Estes terremotos são secundários. E aí há grandes avisos que algo muito pior está para acontecer e que nós não estamos a perceber. Muito importante que você entenda isto. Nós tivemos um terremoto fortíssimo dentro da Venezuela, tivemos agora dentro da Colômbia, tivemos agora no Japão, Irã, Indonésia e alguns outros países menores. Você não acha que isso são sinais claros e crassos do que está para acontecer no mundo tangível e no mundo não tangível, que é a consciência humana? Você não acha uma coisa muito estranha? Estes terremotos, em especial agora em 2006, eles estão se multiplicando. Por que tudo isso está acontecendo? Porque, na verdade, os piores terremotos, eles estão acontecendo dentro do ser humano. Eu falei nesse vídeo aqui sobre a toxicidade que está acontecendo dentro de cada pessoa. A falta de paciência, a falta de verdade, a falta de transparência, a falta de justiça, a falta de amor. É uma toxicidade que nos leva a odiar o outro. E o pior, passamos a odiar o outro sem conhecê-lo. Eu falei isso no outro vídeo, sem nunca tomar um café com ele, sem nunca ter um relacionamento com ele. E da toxicidade nasce o quê? A quebra dos contratos sociais. Quando você quebra os contratos sociais, logo você vai dilacerar as suas redes de apoio. Uma sociedade mergulhada dentro da toxicidade, uma sociedade mergulhada onde não há contrato social, onde não há rede de apoio, o que vai acontecer com ela? Ela vai simplesmente ser pulverizada, ela vai ser demolida. E nós estamos assistindo isso agora. Então, eu venho analisando, eu venho observando estes acontecimentos do mundo, que na verdade são sinais. São sinais que estão sendo mostrados para nós que algo muito pior está para acontecer. Porque antes da destruição dos prédios físicos, você tem a destruição dos prédios humanos, pessoas. Você está vendo como é que está as nossas igrejas em especial. Então, quando eu olho prédios sendo balançados e dilacerados por estes terremotos físicos, intangíveis, que estão diante dos nossos olhos, sinceramente, eu nem me assusto muito. Logicamente que eu me entristeço profundamente. Fico extremamente contristado, porque onde há terremotos físicos, onde há prédios balançando e desaparecendo, onde você tem bairros inteiros desaparecendo por causa da destruição dos seus prédios, você vai sentir essa pancada, você vai se entristecer. Você vai sentir a dor do outro, ainda que você não o conheça. Mas aquilo ali é o micro, não é o macro. O macro, os piores terremotos,
eles estão ocorrendo onde? Dentro das pessoas. O nosso horizonte de consciência hoje, ele consiste em simplesmente no reducionismo. O que é o reducionismo? É a pluralidade, onde um argumento profundo, um estudo profundo, uma pesquisa profunda, uma investigação profunda, uma pregação profunda, ela não é mais aceita. O que importa hoje é você ser uma pessoa rasa, é você estar atrás de muito dinheiro, é você estar atrás de muito conforto, é onde você está atrás de muita facilidade. É só o que importa hoje para essa sociedade atual, é a facilidade, é o conforto, não é o trabalho duro. Entende? Então é uma mente reducionista. E uma mente reducionista, o que ela faz? Ela simplesmente rejeita o sagrado. O que é o sagrado? Uma sociedade, ela não pode existir sem o sagrado. Nenhum povo e nenhuma sociedade conseguiu existir e conseguiu o progresso. O que é o progresso? Abre aspas. Progresso, eu falei no outro vídeo, você só pode encontrar o progresso dentro da plataforma espiritual onde Deus comanda. Fecha-se aspas. Fora deste lugar, o que você vai ter é evolução. E evolução não pode te dar aquilo que você necessita, aquilo que o teu espírito necessita. Então, estes terremotos físicos, onde os prédios são dilacerados, as casas pulverizadas, onde infelizmente ali há muitos corpos humanos, este terremoto, antes deles acontecerem dentro dos nossos municípios, dentro dos nossos bairros, dentro dos nossos estados e dentro dos nossos países, antes eles estão acontecendo dentro de nós, e isso é muito preocupante. Mas, sinceramente, como nós estamos inseridos dentro de uma sociedade reducionista, ninguém quer falar disto. Nós não queremos conversar sobre isto. Nós não queremos sentar para conversar e analisar como está a nossa conduta, em primeiro lugar, com o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nós não queremos analisar como é que está a nossa conduta diante de Deus. E se nós rejeitamos a Deus, se nós rejeitamos a sua cultura, se nós rejeitamos o seu caráter, se nós rejeitamos as suas ações e os seus hábitos, o que vai sobrar para nós? Tudo que não presta, meu irmão. Porque nós entendemos e nós sabemos que o homem, ele só pode se encontrar quando ele encontra o seu Criador. Se um homem vive afastado do seu Criador a vida inteira, ele passou aqui 80 anos, 90 anos e nunca se curvou, nunca reconheceu a majestade, a bondade, a graça, a misericórdia, a soberania do seu Criador, ele nunca se encontrou. Ele hoje com 60, 50, 60, 70, 80 anos, ele ainda está perdido, ele nunca se desenvolveu, o cérebro dele nunca se desenvolveu, porque o cérebro humano ele só consegue se desenvolver quando ele está em contato com o sagrado. E o sagrado é extremamente importante para qualquer sociedade. Porém, as ideologias filosóficas marxistas, leninistas, elas estão dentro das nossas igrejas e elas simplesmente banalizaram o sagrado. Banalizaram o estudo profundo, banalizaram uma pregação profunda, banalizaram você imitar o que você trazer para a igreja o que está escrito. Tudo isso foi banalizado. Hoje nós temos dentro das nossas igrejas pessoas que sobem num altar dizendo que foram para a praia. Sentaram, tomaram um negócio, relaxaram um pouco com a sua respectiva companheira e depois foi para a igreja dar testemunho disso sobre o altar. Isso é um absurdo. Porque aqui você percebe a separação. Deus nos mandou separar do mundo. Nós não podemos ter a cultura do mundo e ter a cultura de Deus, porque nós iremos odiar e rejeitar e ter ojeriza de uma delas. Então, quando você analisa essas coisas, você começa a comparar essas coisas, esses comportamentos com a igreja primitiva. A igreja primitiva, porque a igreja primitiva é tão relevante
para o mundo dos homens. Por que a igreja primitiva ela é tão respeitada? Porque você não via crente em praia. Você não via crente em lugares recreativos onde os ímpios estavam. Você não via crente nesses lugares. Ou seja, existia verdadeiramente uma separação entre o mundo e a igreja. Hoje essa separação não existe mais. Então os sinais destes terremotos que nós estamos assistindo, na verdade não são sinais, né? São fatos concretos. E isso está começando a me preocupar. Isto está começando a me preocupar. E não tem ninguém falando de absolutamente nada disso. Nos informando, nos alertando o que está para acontecer. E vai acontecer porque os sinais estão diante dos nossos olhos. Os sinais estão diante de nós e nós não nos arrependemos com os nossos atos diante de Deus. Nós seremos cobrados disto. Então é muito importante que a gente pare para refletir como é que está a nossa conduta diante da face de Deus, meu irmão. Hoje, dentro das nossas igrejas, tem irmão que não fala com o irmão. Tem irmão que não quer nem saber da outra irmã, não quer nem olhar para outra irmã. Mas essa mesma pessoa, esse mesmo irmão, essa mesma irmã está tomando ceia. Está tomando ceia para a sua própria destruição, porque está escrito. Se você tem algum problema com o seu irmão, nem vem dizimar aqui. Dirá tomar a ceia, tomar o sangue de Jesus e comer a sua carne. Você está levando condenação para a sua própria vida. E outra, Jesus morreu na cruz para que nós odiássemos as pessoas ou para que nós levássemos a cultura dele, levasse o Espírito Santo dele a essa pessoa que está claramente inclinada, ela é cavalo de Satanás, ela está presa na mão de Satanás. Eu vou deixar você responder essa pergunta. E já aqui eu quero te fazer um convite. Se inscreva no canal. Bota um comentário aqui embaixo concordando ou discordando. Não deixa de tocar no sininho, não deixa de compartilhar esse conteúdo para a tua rede social, se esse conteúdo falou com você. Porque o que está acontecendo hoje diante dos nossos olhos é muito preocupante e os sinais estão claros. A coisa vai ficar muito ruim no mundo onde nós estamos. Porque o pior terremoto, ele não é que ele vai acontecer. Ele está acontecendo agora dentro de cada pessoa. É agora. E ele não começou agora, ele já aconteceu durante muitos anos. Ele teve o seu início durante muitos anos. E nós não percebemos. O interessante é que quando você olha para a igreja, você sabe que o que eu estou falando faz todo sentido. A igreja hoje, ela está muito longe dela representar verdadeiramente o Todo-Poderoso Senhor Deus no mundo dos homens. Ela está muito longe do seu chamado. Ela está muito longe. Ela é uma igreja que ela só está ali de enfeite, ou seja, ela está interpretando um papel. Então é muito importante que a gente pare para pensar e que a gente comece a proteger a nossa mente lá em Efésios capítulo 6. Tomar o capacete da fé, botar sobre a nossa mente e pegar a espada. Para que a gente possa proteger a nossa mente de toda essa coisa horrível que nós estamos vendo acontecer dentro das igrejas. E olha que eu não estou falando do mundo porque eu não vivo no mundo. É dentro das igrejas. Então, o mundo está nos dando sinal. O mundo está falando para nós, ó, Deus fará a sua cobrança. Aquilo que vocês estão plantando, vocês vão ter que ceifar. Então esse vídeo é mais para você refletir que o que nós estamos vendo, Colômbia, Venezuela, Indonésia, Japão, Irã e muitos outros países, aquilo ali é um alerta do que está acontecendo dentro de nós. E veja, ainda há tempo de arrependimento. Nós ainda podemos nos arrepender. E a palavra de Deus diz que não haverá arrependimento depois que a gente sair desse corpo. Nós podemos nos arrepender, chegar lá e pedir perdão à irmã, pedir perdão à irmã e retomar o nosso chamado em Cristo Jesus para que o nome dele seja glorificado em nós e por meio de nós. Porque qual é o nosso ofício aqui? O nosso ofício aqui é ser ponte. Somos uma ponte.
Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para apontar o pecado de ninguém, nós não estamos aqui para apontar se ele merece ou não. Nós não somos juízes. Nós somos a ponte que liga o mundo de Deus ao mundo dos pecadores. E que Deus possa nos dar força para que a gente possa cumprir o nosso chamado aqui e agora. Amém? Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.